E aí, gente? Vamos começar com quem? Eu não estou achando o. O que aconteceu que hoje eu não subi o arquivo do Ups and Tá Downs. um pouco abafado a sua voz. Tá. Vamos lá, então. Começando por mim aqui, Ups and Downs. Então é isso que a gente já conversou um pouco aí, né? De essa. Só vou pedir para o pessoal fechar aqui só um pouquinho. Então, Verad e Veradax, né? Eu acho que o John Glover ele dá um show, é um espetáculo, né? De transformação, uma coisa meio assim, quase Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ele se transforma completamente, né? E principalmente eu achei isso até um caso assim, de bom para a autoestima das pessoas. Ele passou a usar um decote, né? O que a pessoa às vezes não está satisfeita com o seu corpo, se espelha aí no caso do Verage Dax. O cara tinha um peito bonito, só que usava escondido e tal. Fora o cabelinho, né? Aquela escovinha e. Sim, né? Um cabelinho todo assim, meio vulcano, quase. E agora já fez até um topetezinho e tal. Muito bem. Mas é legal, né? Veja, mas a expressão facial dele, né? Aqui quando ele era Verage, ele está com os olhos assim, acovardados, né? Ele é medroso. Para baixo. Né? Para baixo, assim, ele olha para baixo. Aqui já ele olha para cima, tem um sorrisinho confiante, né? Uma transformação completa. E o meu down é o Tim Russ. Na verdade, não o Tim Russ, eu gosto muito dele. Esses dias eu vi um filme de terror com ele, inclusive. Um filme recente, não me lembro o nome agora, mas era legal. E é que eu não gosto do Tuvok, eu odeio o Tuvok. Então, só eu ver o Tuvok nesse episódio, eu me lembro do Tuvok. Droga, esse Tuvok. A pior coisa que existe, a pior parceria que existe é Tuvok e Nilix, cara. Meu Deus, que tragédia. Mas essa é apenas a minha opinião. Então, esse é meu down. Apesar de que ele ficou muito legal, muito bem. Esse teu down está marcado por um ranço, viu? Não por uma análise objetiva. O meu down aqui foi na força do ódio. O ódio pelo não do voto. Porque eu acho assim, o Tim Russ é um baita ator, cara. Ele é um bom ator. Dá pra ver nesse episódio. E ele fica preso 7 anos naquela coisa que não se mexe, que é uma múmia, sabe? Tipo, triste, assim, né? Mas tudo bem. É um vulcano, são assim, né? Agora é o Silvio. Contigo aí, Silvio. Ok, o app é o mesmo do Eduardo. O app é o mesmo do Eduardo, ou seja, é a grande atuação do. doutor. Mas John Glover. John Glover, a grande atuação de John Glover. Realmente muito bom, é impressionante. É o que faz o episódio brilhar, vamos dizer assim, né? Os pontos de brilho do episódio. Apesar de eu não gostar do episódio, mas é impossível assistir e você não perceber que o cara fez um trabalho incrível. Belo de um trabalho, né? 2 personagens completamente distintos e ele interpreta os dois com uma veracidade que é, assim, de alto nível mesmo. Então, com certeza ele é o Dow, vale o meu Dow para esse episódio, porque ele tá muito bem. E Dow, desculpe, vale meu app, né? Vale meu app. E o Dow para mim é a história. Eu não gosto dessa história. Eu acho conveniente demais, tudo é muito conveniente, né? O simbionte, coitado do simbionte, fizeram o simbionte sair da Jadizinha, entrar no cara, depois tira do cara de novo, coloca na Jadizia de volta. Falei, pô, tá parecendo história de transplante de cérebro. Vocês sabem essas coisas de transplante de cérebro? Tira, põe, coloca lá. Sabe aquele episódio do Chapolin, que o Chapolin aperta um botão e o cérebro do doutor maluco vai pra secretária, depois volta e tal? Pô, década de 90, isso aí não dá mais, né? O Chapolin foi feito na década de 70, pelo menos, né? Isso aí não dá mais década de 90, né? Então, né, essas conveniências absurdas, não, mas algumas horas e é o suficiente para matar o hospedeiro. Não, mas eu já dizia ela é diferente, porque já dizia ela tem muita força de vontade, então ela vai aguentar não sei quantas horas a mais. É tudo muito conveniente. Eu acho a história a história poderia ter sido muito melhor trabalhada, mas o texto acaba sendo
recheado de clichês, e isso me perde bastante. Eu não gosto dessa história, acho que é verdade, eu não gosto dessa história. E para mim o Dal não vai para uma pessoa, um personagem, uma coisa do tipo. O Dal para mim vai para as conveniências exageradas que utilizaram para contar a história, e acabo atribuindo a isso o Dal e também o meu desinteresse em parte dessa história, apesar de ser muito bacanas, como a atuação da Terry Farrell, né? E o personagem, o antagonista, né? O antagonista principal, são duas coisas muito legais. Mas, no geral, são duas coisas muito legais num episódio que, no meu ponto de vista, é ruim. Né? Mas é meu ponto de vista. Beleza? Então, esse seria o meu down. Muito bem, Silvio. Muito bem colocado. Agora eu passo para a Dariane. O Up foi a atuação, tanto a atuação quanto a postura, atuação em termos de ator, quanto a postura da personagem do Bashir. Eu percebi que nesse episódio ele demonstrou uma ética e transmitiu uma segurança, foi de um profissionalismo, ele foi de uma gentileza extremamente sutis, mas que mudaram, deram um outro tom assim para o Bashir. Em todas aquelas cenas em que ele pergunta se o paciente que está ali, que deveria ser o vilão da história, precisa de uma anestesia para a cirurgia, a cena em que ele conforta a outra paciente, quando ele faz o curativo e tenta ajudar com a maior calma e serenidade, o O'Brien também. Ele deu assim, o tilt dele ali, quando era para estar, o Quark deu assim, finge tal coisa, assim, que eu tô doendo muito aqui, ele não se deu conta, dá um tilt, e depois ele volta. Mas eu acredito que esse profissionalismo, essa postura dele enquanto personagem de médico, foi um destaque, assim, me chamou muito a atenção. Eu comecei a observar o Bashir com outros olhos ali. Ele foi extremamente calmo numa situação extremamente conflitante e tinha uma ética profissional, assim, que seria uma referência para os nossos médicos hoje em dia. Uma situação dramática, né? Porque já dizia, vai morrer. Ele foi de um conforto ali, total, né? Assim. Coisa incrível. E o Down foi, nossa, começa assim, Klingon chegando e atacando, Klingon. Eles obedecem ordens de um inferior, entre aspas, todo temeroso de tudo, e que ainda chama de patrão, né, que é o chefe dele, aquela pessoinha ali, quer dizer, um Klingon dissidente, mercenário, e ainda acatando ordens daquela pessoa ali. Onde é que está o caráter espartano, valoroso? Onde está a ética dos guerreiros Klingons? Ele não parece um Klingon, não. Aquilo eu achei assim, cruel, dolorido, triste. Eu espero que sejam assim os dois únicos Klingons que tenham agido dessa maneira em toda a história do universo Trekker, porque foi vergonhoso. Tu não sabe, eles eram Klingons da mesma estirpe do prefeito de Porto Alegre. Eles eram Klingons, um Klingon chinelão. Era um chinelão. Mas ali fiquei decepcionadíssima. Achei assim, triste. Triste, assim, nunca imaginei isso. Olha, decaiu meu conceito dos Klingons profundamente. Muito bem, Dari, valeu. Agora eu passo para o Marcelo. E aí, Marcelo, up and down? Olha, eu concordo com John Glover, mas eu fiquei fascinado pela postura do Sisko, a sagacidade dele para lidar com o Gerard foi sensacional. E, assim, no geral, eu vi um Sisko assim, que eu não tinha visto ainda. Ele teve aquelas atitudes de defesa física, né, de ataque físico, que eu achei muito da hora. Eu achei que ele teve sangue frio de enfrentar os caras, e depois, quando ele dá o tiro, e sabendo que poderia afetar o simbionte, né, ele também teve sangue frio ali, porque ele sabia que ou era fazer isso ou deixar exatamente, estava tudo ou nada. Então, eu acho que ele foi um personagem
central para resolver aquela situação. Até porque o O'Brien, que poderia ser outro parceiro, estava, né, altamente afetado, né? Estava fora de... Estava sofrendo. Sofrendo, né? Exatamente. É isso. E o meu down é o Quark, cara. Eu fiquei muito puto no final, ficar por isso mesmo. Foi comentado já aqui antes, né? Mas, gente, o cara fez um negócio muito sério. Colocou em risco a vida de uma tripulante. Não foi um contrabando, uma coisa assim meio, sabe, como ele faz às vezes, né? E fora que aquele dispositivo que ele coloca, ninguém descobriu, ficou por aquilo mesmo, não houve aquela situação do dispositivo nem para tirar do lugar, que é uma coisa de uma continuidade que você espera nesse tipo de situação, né? Se vai ter uma sabotagem, depois alguém descobre a sabotagem. E não houve. Todo mundo ficou assim, mas como pode? Aí é lógico, a oficial lá de... Ai, meu Deus do céu. Sim. Da ponte? É da ponte de comando lá. A Kira? A Kira, oh meu Deus. A Kira, ela desconfiou dele desde o começo, né? Mas ela entrou também, é quase um outro down que eu tenho, que eu achei que ela entrou num estado assim de estupor. Lógico, depois ela teve uma reação também, né? De luta e tudo, mas teve um momento ali que eu senti que ela ficou tão... Falei, caramba, tinha que ser mais proativa. Mas essa do Quark, essa eu falei assim, nossa, era para, no mínimo, falar, se você está fora, sai da estação, mas é o tal negócio, vai perder um dos melhores personagens do negócio, que é o que gera toda uma tensão, né? Na verdade, se não fosse o Quark, esse episódio nem existiria. A Kira fala uma frase bem forte, né? Ela fala, ele nos vendeu. É uma frase forte. Mas não é de... Ai, eu não posso, eu vou ter que sair em defesa dele, gente. Ele chamou o cara, olha só, ele fez eu sei que ele foi enganado com um Klingon para vender aquela coisinha do jogo falsificada. Ele nunca imaginou que aquele contrabando não ia dar certo, que a intenção era pegar aquilo ali. Ele foi ingênuo. Na verdade, ele deve ter quebrado alguma das regras principais, assim, deles, porque... Não, o Quark foi enganado também, é isso? Né? Foi enganado, claro, cara. Ele, assim, ó, ele tinha feito todo o tratado, ele tinha separado aquelas parece umas coisinhas de jogo, assim, os pendrive da isso, época. Aí chega a pessoa que outra... Quantos negócios ele já não fez assim e deu certo? Aquele deu errado. Isso, ele foi enganado. Acontece. Nas melhores máfias. Acontece nas melhores máfias. Eu tinha que fazer um down, não tinha? Porque a gente já vai falar das jambalaias. Eu fiquei contrária do Silvio, mas tudo bem. Eu fiquei bem chocada com o que aconteceu e deles deixarem o Quark. Ou em outros, não sei, imagina, vão mandar o cara flutuar direto aí, nunca mais vai vir, vai ficar banido, não vai poder ficar tanto, vai perder o Quark. Não aconteceu isso. Então tá.